Meus irmãos, nós iremos ler Gênesis 47, do verso de número 1 a 12, e também iremos ler a parte final deste capítulo, do verso 28 ao verso de número 31, estes dois trechos deste capítulo. Gênesis 47, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, assim nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gozém. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gozém. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Também, irmãos, o verso do verso 28 até o final do capítulo. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, louvamos teu nome na tua presença santa diante da tua palavra lida. Pedimos, ó Deus, seja santificado o teu nome em nossos corações, dá-nos ouvir a tua voz, a voz de Cristo Jesus na palavra. Sabemos, ó Deus, não é voz audível, sabemos que o Senhor fala, ó Deus, aos corações pela palavra. Assim vem o teu reino aqui. Seja feita a tua vontade, ó Deus, nos santifica, cumpra-se o teu querer. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós devemos olhar para o pacto de Deus e jamais esquecer todos os elementos deste pacto, todos os termos do pacto de Deus.
e dentro do pacto também há promessas de Deus. Alguns até consideram que pode ser resumida a ideia de pacto com Deus falar ao homem e também fazer juramentos, e alguns até entendem assim essa linguagem pactual. Nós estamos no Antigo Testamento no contexto dos patriarcas, no contexto do pacto feito com Abraão e transmitido aos seus descendentes, Isaque e Jacó. E dentro do pacto feito com Abraão, nós já temos a previsão disso que temos no nosso texto. Esses eventos que conduzem os filhos de Jacó para o Egito. Então, isto aqui é decreto de Deus. É a vontade de Deus que o povo de Israel deveria descer ao Egito, apesar de que o Senhor lhes prometeu a terra de Canaã. Entre o cumprimento final desta promessa, o povo haveria de passar um tempo no Egito. E também dentro do pacto dado a Abraão, já haviam promessas de preservação, salvação, libertação. Deus estaria com o seu povo, sustentaria. Então, nesse momento de crise, de incertezas, o povo enfrenta então uma grave fome em toda a terra, precisa peregrinar e descer ao Egito. Eles têm no pacto de Deus a certeza da promessa, a certeza de que Deus irá cumprir tudo o que lhes disse e que está com eles. Isso está na estrutura do pacto lá de Gênesis 12, também repetido em Gênesis 15. Lá em Gênesis 15, o Senhor disse a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança, a terra de Canaã, no caso. E em Gênesis 15, na continuação do capítulo, o Senhor fala desta descida para o Egito. O Senhor disse a Abraão: saiba que os teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão de escravos, e depois sairão com muitos bens. Então Deus já lhes diz: irão para o Egito, eu estarei com vocês, eu preservarei vocês, a igreja, e na quarta geração os seus descendentes voltarão para cá, para a terra de Canaã. Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu medida completa. Havia um plano de Deus em dar a terra, mas os povos que estavam em Canaã ainda não haviam atingido a medida completa de iniquidade, e então viria o juízo de Deus, e Deus entregaria a terra para Israel. Em Gênesis 15 também, do verso 17 a 21, quando o Senhor faz um pacto com Abraão e animais são despedaçados, e Abraão, na verdade, não passa entre os animais, é Deus que passa com uma tocha fumegante acesa, simbolizada ali. Deus passa entre aqueles pedaços, e Deus diz a Abraão: aos seus descendentes dei esta terra. Temos aqui a promessa, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates, e aí a terra daqueles povos todos. Então, o momento temporal em que nós estamos no nosso texto é o momento em que Israel está indo para o Egito, e que passará então aqueles 400 anos antes de retornar e subir e possuir a terra de Canaã. Então, o povo de Israel, o povo pactual, tem promessas no pacto, tem a provisão de Deus no pacto, e até mesmo Deus prevê que haverá aflições, haverá de passar o povo por situações angustiosas ali na terra do Egito. Irmãos, essa é a convicção da igreja aqui de Israel, da igreja patriarcal. No nosso texto, Jacó, ele então dá ordens para José, faz José jurar que levará os seus ossos para a terra. Então, o povo de Deus aqui é um povo peregrino, está debaixo do cuidado de Deus, e que vive pela fé, aguarda pela fé o cumprimento da promessa, e mais, morre nessa fé, que é o caso de Abraão, Isaque e agora também Jacó. Irei caminhar por esse texto a partir do tema: o peregrino mantém a fé na promessa. O peregrino mantém a fé na promessa. Em primeiro lugar, irmãos, no nosso texto aí do capítulo 47 de Gênesis,
Do versículo 1 a 6, nós vemos a bondade pactual sobre os peregrinos. A bondade pactual sobre os peregrinos. Então, há uma fome gravíssima de 7 anos. A família da aliança, então, está no Egito, em processo de estabelecimento no Egito. José é instrumento de salvação para a sua família e para aqueles povos ao redor. Mas veja, irmãos, a grande salvação de Deus, tipificada aqui por essa salvação, preservação em meio àquela fome. Vejam a grande salvação de Deus. Não é suficiente apenas que José, como um tipo de Cristo, preserva a sua família da morte apenas, mas nós vemos aqui do verso 1 a 6, vemos que José irá suprir plenamente os seus parentes, haverá união da família ali no Egito, e a família da aliança irá prosperar, haverá terra para eles adequada, terra, eles vão morar num lugar ali periférico, mas isso foi bom para Israel, para não se misturar com os egípcios, na terra de Ramessés ou Gozém. Então Deus abençoa Israel, preserva Israel, a salvação através de José é algo maravilhoso, é algo grandioso, que cumpre as promessas pactuais de Deus, e nós vemos José agindo aqui com muita prudência. No nosso texto, verso 1 a 6, ele escolhe 5 dos seus irmãos e apresenta diante de Faraó. Veja a bondade, José perdoou de fato os seus irmãos, agora ele apresenta os seus irmãos diante do monarca egípcio, que é Faraó, e há uma entrevista ali. Faraó pergunta qual é o trabalho dos irmãos de José, eles dizem que são pastores, o motivo de estarem ali naquela terra. E Faraó, então, ele diz a José que dê o melhor da terra para os seus parentes, e até José, o Faraó dirá a José que se são bons pastores, que escolham entre eles alguns para que cuidem do gado de Faraó também, do gado que pertence a Faraó. Então nós vemos, irmãos, a prudência de José no lidar com Faraó, em demonstrar que o povo de Israel não oferece perigo ao Egito, habitará numa terra periférica, é um povo que cuida de gado, que também é abominável para os egípcios, e então não há ameaça alguma nesta família que chega ao Egito. E também nós vemos que José é prudente, porque apesar dele ser o primeiro-ministro e ter tanto poder, ele não faz nada sem consultar Faraó, para o bem da sua família. Então José age com sabedoria, administrando tudo para o bem dos seus irmãos. Vemos também bondade pactual, porque José não há rancor no seu coração. José fala bem dos seus irmãos, das suas habilidades, são pastores de gado. José honra os seus irmãos, apresentando-os diante de Faraó. Então tudo isso, irmãos, mostra, claro, aponta para a grande salvação de Cristo. O Senhor não apenas nos salva e pronto, mas salva, isso é maravilhoso. O Senhor nos supre a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo, como nosso irmão mais velho, o nosso José maior, que está à destra do Pai, ele nos resgata sim da condenação eterna, mas perceba o cuidado, a preocupação aqui tipificado, claro, na vida de José, mas sabemos que tudo isso aponta para algo muito maior. Cristo cuida do seu povo, há uma bondade de Deus para conosco, e isto aqui revela de modo simbólico para nós o coração de Cristo, pela sua igreja, pelo seu povo, o cuidado. Não só perdoou, é perdoado, mas só isso mesmo, e não, muito mais ele abençoa, ele acrescenta ao seu povo. E vemos aqui José como um mediador, e nós muito mais, irmãos, temos Cristo que nos abençoa sempre e constantemente. Então nós vemos aqui a bondade pactual sobre os peregrinos, em primeiro lugar. Então o texto diz isso, Jacó se identifica como um peregrino, o povo de Israel é peregrino, há uma linguagem bíblica de que nós somos peregrinos, estamos indo para uma pátria celestial maior.
Embora no Antigo Testamento havia a promessa de uma terra, a terra de Canaã, mas há uma linguagem peregrina, não só fisicamente Jacó é peregrino, mas os santos de Deus são peregrinos nessa terra. Em segundo lugar, nós veremos do verso 7 a 12 que o peregrino abençoa as autoridades. É a entrevista de Jacó com o faraó. Primeiro os irmãos, depois o seu pai, Jacó, Israel, é apresentado diante de faraó. Isso está no texto do verso 7 ao verso de número 12. E, meus irmãos, nós já temos acompanhado esse relato e é muito evidente, claro, o faraó experimentou disso. Faraó foi muito abençoado por José. E a história de José, o relato de José está debaixo da história maior de Jacó. E então, agora, Faraó, que foi abençoado por José, será abençoado também pelo seu pai, que é o detentor da promessa e que transmite aos seus filhos. E então nós temos essa entrevista aí de Jacó ou Israel com Faraó. Veja no verso 7, trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então, nesta entrevista há uma apresentação, e então há um termo que é traduzido como abençoou, que pode também ser traduzido como saudou, uma saudação. Mas, irmãos, estas coisas estão geralmente misturadas aqui nas Escrituras, no Antigo Testamento, vemos isso também no Novo Testamento. Então, é uma saudação e, ao mesmo tempo, bênção, ou seja, uma saudação, e tudo indica, vinha também com o pronunciamento de uma bênção. Então, há uma apresentação, há uma saudação, há uma bênção, e no contexto maior, geral, vemos que Faraó foi muito abençoado por José. Agora Jacó também o abençoa, ou seja, a oportunidade de Faraó de ter uma entrevista, receber uma saudação presencial da parte, então, deste peregrino Jacó, deste herdeiro do pacto, e isso é algo maravilhoso também que vemos aqui, a bondade de Deus que se estende a outros povos, aqueles que estão ao redor. Faraó, então, pôde conhecer o pai daquele que lhe salvou a vida e que lhe prosperou. Na entrevista aí no texto, nós temos a pergunta de Faraó para Jacó no verso 8. Quantos são os dias dos anos da tua vida? Então, de fato, há uma longevidade entre os patriarcas. Nós sabemos que Abraão viveu 175 anos, Isaac viveu 180 anos, e então é um período longo de vida, é uma longevidade mesmo para esse período. Os egípcios criam, sim, numa eternidade, os faraós eram vistos como deuses e buscavam imortalidade, e talvez por alguma curiosidade, Faraó pergunta sobre os anos da vida de Jacó, há uma curiosidade sobre toda essa longevidade. E a resposta de Jacó é a resposta, irmãos, de acordo com a sua fé, como peregrino, de fato, que Jacó Vejam a resposta de Jacó no verso 9. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então, há uma linguagem peregrina, não é só fisicamente. No Novo Testamento, irmãos, o autor aos Hebreus, em Hebreus 11, no verso 13, falando dos santos do Antigo Testamento, falando dos patriarcas, o autor aos Hebreus diz, todos estes morreram na fé. Todos os santos de Deus olhavam para a frente, para Cristo, para as promessas, morreram na fé. O autor aos Hebreus acrescenta, sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, e aí veja agora, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Veja a profissão de fé destes santos, confessando, não sou daqui desta terra. A pátria que eu busco é outra, é celestial.
Todos os santos de Deus, então, veja esta alma peregrina, e enquanto estão aqui são preservados, abençoados, abençoam aqueles que estão ao redor. Então a resposta de Jacó revela essa humildade, essa fé, isso que é maravilhoso. Ele cria nas promessas, também humildade, porque veja que Jacó diz que são poucos dias das suas peregrinações, comparado aos seus pais, Abraão e Isaque, e também, além do mais, o que são 130 anos diante da eternidade. Principalmente, irmãos, Jacó diz aí, nós sabemos, porque nós temos o relato da vida de Jacó, como a vida de Jacó foi uma vida sofrida. E então há uma ideia bíblica, Deus através então dos patriarcas, de todos esses santos, o Senhor fala conosco algo que aponta para Jesus Cristo, para o Messias, para o mediador. Nós vemos então, irmãos, que estes que viveram dias de dores, veja que Jacó diz, são poucos, e maus os dias da minha vida, são canal de bênção para as pessoas ao redor, para o mundo. Que coisa que o mundo não espera, não é da expectativa das pessoas desse mundo. Que pessoas sofridas, que passam dificuldades, lutas, sejam estas pessoas que o mundo despreza, que o mundo considera que nada são, miseráveis. Estas pessoas são instrumento de bênção para as pessoas ao redor. E tudo isso aponta para Cristo. Tudo isso, irmãos, que está aqui foi colocado para preparar Israel, a igreja, aqueles que ouvem o Evangelho, ali naquele período, e nós que já sabemos disso, para Cristo. Tudo isso aponta para Cristo. Por quê? Porque, veja, aquele que abençoaria as nações precisava antes sofrer. E quem é este que antes de abençoar precisa sofrer? É Cristo. E Cristo, a vida de Cristo é vista na vida dos patriarcas. Os patriarcas eram crentes, regenerados, tinham fé, estavam unidos a Cristo. A vida deles aponta para Cristo. Então há um padrão bíblico. Nós vemos esse padrão cristocêntrico na vida dos santos de Deus. Ou seja, que padrão é este? Um padrão de sofrimento. Um padrão que estes que sofrem abençoam as nações. Então, a vida de Jacó é uma vida marcada pela dor. Pecados de Jacó, como acompanhamos, também dos seus semelhantes, mas este homem é um instrumento de bênção para aqueles que estão ao seu redor. No verso 7 também temos aí essa entrevista, a bênção, como falamos, a saudação. Jacó, então, abençoa aquele que é mais rico materialmente, mas ele é mais rico espiritualmente, e ele abençoa, então, Faraó. E nós vemos, então, irmãos, a bênção de Deus que, através dos santos, se estende também àqueles que estão ao redor, às nações. E, em terceiro lugar, irmãos, na última parte do capítulo, do verso 28 ao verso 31, nós também veremos a fé inabalável dos peregrinos. Nós vemos, irmãos, a condição da igreja que peregrina, fome, tem que sair da sua terra, da terra da promessa, é uma condição precária, ir para uma terra estrangeira, ser sustentados numa terra estrangeira, mas em meio a essa circunstância nós vemos a fé, como lemos também o autor aos Hebreus, fala que morreram na fé. Então, nesta seção do verso 28 a 31, nós vemos que, mesmo no Egito, Jacó, ele morreu na fé, ele não duvida da sua fé. E como nós percebemos isso no texto? Aí no verso 28 em diante, perto do fim da vida de Jacó, Jacó pede a José que leve os seus ossos para a terra de Canaã, que sepulte os seus ossos na sepultura de Abraão, de Isaque, não no Egito, não nesta terra estrangeira. Então ele quer ir para a terra da promessa, e veja que Jacó exige que José lhe jure isso, porque, irmãos, Jacó morre plenamente
plenamente convicto, Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Eu serei herdeiro desta promessa, e a promessa era de terra, de descendência numerosa, de uma pátria celestial, do próprio céu, que isso aponta, a terra restaurada, o estado final consumado desta criação salva e restaurada. Então, os santos do Antigo Testamento morreram nessa fé como estrangeiros e como peregrinos. Irmãos, ainda aplicações a partir deste texto. Meus irmãos, então nós vemos que, primeiro, nós já acompanhamos desde a sua meninice, José sofreu muito para que pudesse abençoar os seus irmãos. Assim é Cristo Jesus, que sofreu em nosso lugar. E nós vimos no texto, temos acompanhado aqui em Gênesis, que isso não é algo aleatório, há um padrão bíblico da parte do Senhor. E nós, quando pregamos o Evangelho, e os apóstolos faziam isso, o que é que os apóstolos faziam? Eles iam em todas as Escrituras e argumentavam para provar pelas Escrituras que o Salvador tinha que sofrer. Isso o judeu não entendia, não percebia, porque esperava um rei glorioso, que iria então ser como um Davi ou um Salomão. Mas, na verdade, irmãos, toda a Escritura previu que Jesus deveria sofrer, para que então, sim, ressuscitasse para a nossa salvação. No Novo Testamento, como exemplo disso que digo aos irmãos, quando Paulo prega na sinagoga em Tessalônica aos judeus, que conheciam bem o Antigo Testamento, veja como era a argumentação de Paulo ao pregar, especialmente aos judeus. Em Atos 17, no verso 3, expondo e demonstrando o quê? Ter sido necessário que o Cristo padecesse. Aquilo que Jesus falou, e lemos também nas leituras aqui da nossa liturgia, Jesus disse que era necessário que ele fosse entregue nas mãos de pecadores, crucificado e morto. E mais, e ressurgisse dentre os mortos. E aí Paulo argumentava com os judeus, dizendo: e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio, este que tão sofrido, homem de dores, que sabe o que é padecer, que foi moído, este servo sofredor, este é Jesus Cristo, o filho de Davi, este é Jesus, o filho de José, de Maria, este é o Salvador. Então nós vemos em nosso texto, em todo esse relato, irmãos, que em toda a Bíblia há um padrão e que nós não devemos esperar outra coisa senão isto, que o Salvador deveria sofrer, e ele já veio e sofreu, e sabemos então que há um padrão, e também sabemos, irmãos, que nós passaremos por aflições, enquanto também por graça somos instrumentos de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Também, irmãos, em segundo lugar, nós argumentamos isso e quero enfatizar, vemos em todo o texto quão grande e completa é a salvação do Senhor Jesus. Como é o coração de Cristo para com o seu povo. Claro que o perdão já é algo maravilhoso. O Senhor nos garante perdão por meio de Jesus. Mas não é apenas perdão e nada mais, mas há toda uma sorte de bênção espiritual, de cuidado de Deus, de sustento, de provisão. E tudo isso, irmãos, manifesta esta grande salvação. Perdão perfeito. Mas, muito mais, Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então, José, ele tipifica Cristo nesse sentido. Salvou seus irmãos da morte, mas preparou tudo, organizou, tratou com o faraó, para que seus irmãos habitassem no melhor do Egito, que os seus irmãos tivessem uma vida boa. Jacó, que já é um homem sofrido e viveu aqui muitos anos, viveria ainda mais 17 anos. Então há toda uma provisão, e nós, a igreja, você, igreja, povo de Deus, deve saber isso. Veja quão grande provisão o Senhor tem para você, para ti, em Cristo. Isso se cumpre perfeitamente em Cristo. Quanto a José, ele disse aos seus irmãos
José disse aos seus parentes: e tu habitarás na terra de Gozém, estará perto de mim. Imagine Cristo dizendo para nós, a sua igreja: tu estarás aí na terra de Gozém, numa terra onde eu te coloquei para te preservar, perto de mim, tu e teus filhos. Ali eu te sustentarei, pois ainda há 5 anos de fome. O Senhor nos salva, nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e o Senhor nos coloca onde Ele quer, nos sustenta, provê as nossas necessidades. Então isso revela Cristo, essa atitude de José, revela o coração de Cristo, o cuidado de Cristo pelos seus irmãos, pelos seus amados. Ou seja, Cristo deseja muito mais do que apenas, embora isso seja grandioso, a salvação, deseja que estejamos perto dele, estejamos bem supridos, e isso é algo maravilhoso, essa ideia do sustento, da presença de Deus. Não é como temos na Bíblia, e Paulo, por exemplo, fala no Novo Testamento: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Há várias passagens que demonstram o suprimento de Deus, a salvação de Deus, como ela é grandiosa, irmãos, como ela vai muito além. Claro que devemos enfatizar o perdão e a salvação, mas Deus prospera o seu povo, sustenta em meio a aflições e usa o seu povo para abençoar outros ao redor. Também temos aqui uma exortação: creia como Jacó, que viveu e morreu nessa fé. O Senhor, então, também, em terceiro lugar, nós vemos aqui um incentivo à alma peregrina, para que você viva e morra nessa fé. No caso de Jacó, teve que viver no Egito, embora o seu lugar fosse Canaã, embora estivesse indo para o céu. Então lembre disso e do que foi dito lá na carta aos Hebreus, que eles confessaram que eram peregrinos e estrangeiros, e assim também deve ser a tua alma, ó crente. Como eles falaram desse modo, os patriarcas manifestaram estar procurando uma pátria, e tu também deves estar também procurando uma pátria. Então não temas, no caso de Jacó descer ao Egito, não temas viver nessa terra como peregrino, como um santo de Deus. O Senhor estará contigo, provendo, sustentando, guardando, conservando a sua igreja e cumprindo todas as suas promessas, que incluem, como vimos no pacto, como Jesus nos alerta, sofrimentos, aflições, e que mesmo esses sofrimentos são instrumentos de Deus para nos abençoar, e para que em meio a estes sofrimentos também a igreja seja um instrumento para aqueles que estão ao nosso redor, que possamos ser então estes que abençoam aqueles que Deus coloca em nosso caminho, e que Deus use a sua igreja, que possamos olhar para Cristo, irmãos, através de toda a palavra, através desse texto, através da vida de José, Jacó e de Israel, aqui no Antigo Testamento. Que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra aos nossos corações. Amém. Amém. Irmãos, nesse momento vamos nos colocar em pé para a oração. Senhor, nós te adoramos, louvamos teu santo nome neste dia do Senhor, diante, ó Deus, da tua palavra, do teu evangelho revelado a nós, através de tipos e sombras do Antigo Testamento, tão grande salvação do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tantas graças espirituais. Sabemos, ó Deus, que o Senhor também cuida de nós materialmente, mas muito mais as bênçãos espirituais. Tão grande salvação que temos em Cristo, ó Deus, que se estende também ao teu cuidado para conosco, sabendo, ó Deus, que devemos abraçar o teu pacto com todos os seus termos, que incluem também o fato de que o Senhor é da tua vontade, que sejamos teus instrumentos e que passaremos por sofrimentos nessa terra, mas que estamos seguros no Senhor, seremos meios também para abençoar outros, mas principalmente Cristo, ó Deus, foi esse grande meio e instrumento.
E nós, ó Deus, te louvamos por Cristo Jesus, pela grande salvação de Cristo, pelo coração de Cristo, ó Deus, pelos teus eleitos e amados. Abençoa a tua igreja, ó Deus, anima, desperta o teu povo, aviva os corações, a tua obra nos dá valorizar, ó Deus, essa grande salvação que temos em Cristo, que possamos ver Cristo em todo o texto, toda a Escritura. Dá-nos assim a tua bênção, um domingo abençoado, dá-nos a tua graça, ó Deus, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.